Casamos! E agora? Bem-vindo à nossa terceira parte dessa minissérie de bate-papos que estamos tendo com vocês, falando sobre o nosso relacionamento. A gente fez a parte 1 e a parte 2 falando primeiramente sobre o nosso namoro à distância, depois sobre o processo de noivado. Se você quiser assistir esses vídeos, tá tudo no card aqui, pode assistir depois ou pode assistir agora, você tá livre para isso. E agora nessa terceira parte a gente vai falar sobre o nosso primeiro ano de casamento. Somos bebês ainda, mas a gente pode compartilhar um pouco como foi essa nossa experiência para talvez ajudar algumas pessoas que estão casando agora também, né? Então, vamos começar, amorzinho. Como que foi você se ajustar nesse processo de rotina diferente, duas vidas de solteiro juntando para uma vida de casado? Sim, agora é a parte que a gente junta as nossas rotinas. E não é juntar a minha rotina de solteira com a rotina de solteiro dele. É a gente criar uma nova rotina, a rotina da família, a agenda da família. Esse é um passo muito principal, assim. É uma coisa que a gente tem aprendido até hoje, é que a gente, graças a Deus, a gente é organizada, a gente gosta de planejar a nossa semana, cada um a sua, mas às vezes a gente esquece, quando a gente tá planejando, a gente, tipo assim, opa, esse espaço aqui que tá livre, ao invés de eu colocar uma coisa só pra mim, eu tenho que pensar na gente, tipo assim, na nossa família, eu vou fazer alguma coisa com o Manolo, vou ver um filme com ele, vou sair com ele, passear em algum lugar. Então a gente tá aprendendo ainda a fazer esse shift de quando a gente arrumar a nossa semana, o nosso mês, de ter momentos assim pra gente. Óbvio que também é importante você separar o tempo, vocês que são muito grudadinhos, separar um tempo Pra vocês. Pra vocês fazerem o que vocês gostam, pode ser os dois em casa, mas cada um fazendo uma coisa, isso é super saudável também. E esse vídeo justamente falando sobre a nossa experiência nesse primeiro ano, porque a gente entende que tem casal de toda forma, né? Tem gente que é mais espontâneo, que não tem rotina, faz as coisas, tá tudo bem para essa pessoa. Porém, a gente acha que a gente precisa dessa estrutura justamente para que a gente possa ser intencional no nosso casamento, né? No estrutural. Foram coisas que funcionaram pra gente, assim, que a gente indicaria. Então, essa parte de ter uma agenda junto é uma coisa que a gente indica porque funcionou legal. Sim. Outra coisa que funciona legal na nossa rotina é a gente dormir no mesmo horário. Sim. Isso ajuda com que a gente fique mais ligados, assim, a gente tem uma rotina parecida, não fica um no fuso horário, o outro no outro fuso. Eu sei que dependendo da sua realidade, pode ser que não tenha como fazer isso, mas se vocês conseguem, faça. Ah, mas eu dormia meia-noite, o meu marido dorme 10. Mas por que você dorme meia-noite? Você consegue começar a dormir 10? Tipo assim, vocês começarem a se alinhar. Conseguem dormir 11? É importante esse momento que vocês se deitam juntos, para vocês conversarem sobre o seu dia, orar, falar com Deus um momento, entregar o dia, para se preparar para o dia seguinte. Esse momento que vocês realmente podem estar mais conectados. Muitas vezes o dia é muito corrido e esse momento que vocês se deitam é o momento que vocês alinham, conversam, falam do que está no coração um do outro, que muitas vezes você não para fazer, né? Então isso realmente é muito importante. Sim, outra coisa da rotina que foi essencial é a gente deixar claro que cada um é responsável. Então tem coisas que eu fico responsável e tem coisas que é o Manolo. Então, por exemplo, lá no Brasil, eu tinha um calendáriozinho da semana, da função de cada um o dia pra fazer. E aí a gente consegue saber quando o outro vai fazer, a gente deixa um acordo feito, sabe? Aqui ainda falta na geladeira, quando eu colocar depois eu boto. Vai estar no Instagram, tu segue ela. Mas é bom deixar claro que cada um faz. Fala suas responsabilidades aqui na casa. Por exemplo, aqui em casa, as minhas responsabilidades são a roupa, né? Tipo assim, eu coloco a roupa pra lavar e tudo mais, estendo também, e a louça. A louça é sempre comigo, entendeu? Independente de quando ela tá cozinhando, ou se é a louça que a gente faz no lanche e tudo mais, é comigo. No Brasil era mais difícil, porque eu tinha que colocar molhado, lavar tudo assim, e aqui facilitou um pouco porque tem lava-louça. Mas continua sendo a minha responsabilidade de colocar, deixar a pia arrumado, o balcão. Isso que eu tô me lembrando são essas duas coisas que eu pego mais pra mim, né? Com certeza, ele também faz o nosso café da manhã todos os dias. No Brasil ele era responsável por fazer o almoço de sábado.
E era isso, a gente vai fazendo acordos. Aí pode ser que depois de um tempo mude, não funcione mais, funcione outra coisa. Ele também cuida do lixo, é ele que coloca o lixo ali fora e tudo. Então a gente coloca esses acordos e o resto é eu. Então, tipo assim, deixa estabelecido o que cada um pode fazer. Ai, mas meu marido não cozinha bem. Ai, mas louça dá pra lavar, né? Então, Sim. tipo assim, divida o que funciona. Se você fica em casa, você pode pegar mais tarefas do que ele. Se ele fica em casa, ele pode pegar mais tarefas que você. Mas estipule bem o que vai funcionar pra vocês dois. É muito importante vocês estipularem já isso e separar aqui que cada um é responsável, até agora que a gente fala um pouco sobre finanças. É importante vocês definirem quem do casal vai cuidar das finanças. Isso não quer dizer quem que vai opinar e quem vai decidir. Os dois decidem juntos, porque agora, os dois trabalham, um trabalha, não é tipo assim, o meu dinheiro, o seu dinheiro. É o dinheiro da família, é o dinheiro do casal. Tudo se junta, né? Pensando numa forma bíblica, é isso, assim que deve ser. Mas tem que ter uma pessoa que vai cuidar de tudo, vai administrar, falar, vamos fazer isso, é melhor assim, e trabalhar junto, justamente. Normalmente a pessoa que cuida do dinheiro é a pessoa que vai ser mais pé no chão, sabe? Sim. Porque se você for uma pessoa consumista, você não vai conseguir cuidar do dinheiro da maneira certa. E o seu marido, se ele é mais realista e tudo, mais pé no chão, isso vai ajudar. Eu não sou consumista, mas a gente estabeleceu um jeito de cuidar das finanças que o Manolo cuida melhor. Porém, tem muitas vezes que eu entro no jogo e a gente mexe de um jeito e eu consigo fazer uma diferença. A gente brinca que o Manolo organiza, mas eu que consigo multiplicar o dinheiro. Que quando a gente vai organizar a finança e quando eu tô Você organizando... não tá fechando, meu Deus! Se não tá fechando, eu faço sobrar. Então, Faz. É o meu dom. Por isso que é importante vocês estarem juntos com o seu propósito, né? E é importante os dois sentarem, por exemplo, o nosso salário cai a cada 2 semanas. Então a gente senta a cada 2 semanas e a gente planeja nosso orçamento com base daquilo. Futuramente a gente vai fazer um vídeo, né, justamente sobre como que a gente lida com essa parte financeira, com dicas e tudo mais. Mas é importante os dois estarem cientes desse processo, porque assim os dois sabem o que pode gastar, o que não pode, quais são as suas metas. Estipular metas também é muito importante para o casal. Assim vocês vivem com um pouco mais de propósito, né? Tipo assim, beleza, a gente vai juntar para isso. Beleza, conseguimos isso, qual é a próxima coisa? E aí vocês vão Porque crescendo. os dois ficam na mesma página. Sim. Então você tá querendo fazer uma viagem, mas aí o outro não fica querendo comprar coisas desnecessárias para aquele momento, sabe? Vocês conseguem olhar para o mesmo lugar. E quando os dois estão olhando, é mais fácil a caminhada, sabe? E não guarde os receios que você tem. Se tem alguma coisa te preocupando nas finanças, diga. Porque às vezes o outro não sabe o quanto que tá te preocupando. E isso faz com que vocês não consigam, tipo assim, ajudar mesmo. Fica um ansioso e o outro, tipo assim, tamo de boa, tamo de boa. Então é sempre bom vocês estarem na mesma página, que isso faz diferença. Exatamente, ainda mais porque nessa área das finanças é uma área que muita gente fala que é justo a área do casamento que mais dá briga, que causa divórcio e tudo mais, é as finanças. Então por isso que a gente, desde o começo, a gente estipulou, caraca, é importante a gente estabelecer esse sistema que funciona para nós, para que a gente consiga que as finanças não seja um fator grande na nossa vida, seja só uma coisa que está acontecendo no fundo, enquanto que a gente está vivendo a nossa vida como casal, crescendo como família, e as finanças é uma coisa que Deus abençoa, que Ele está possibilitando que a gente administre o dinheiro que Ele dá pra gente, né? Com certeza. Uma coisa que também é importante falar que o dinheiro é dos dois. Sim. Não é o dinheiro de um e o dinheiro de outro, é sempre dos dois. Então, vocês dois decidem. O dinheiro não é um inimigo e ele não é o servo de vocês também. Na verdade, ele é o servo de Ele é o servo de vocês. vocês, Sim. vocês não são servo dele. Nós que não somos servos dele, isso mesmo, valeu. E aí, tipo assim, coloque, tipo assim, ele no lugar certo, sabe? Não deixe que ele governe a sua casa. Não. E nós somos cristãos, sempre gostamos de falar isso, mas um princípio que a gente estabeleceu é sempre dizimar, sabe? Não, a gente não tá dizimando pro pastor, não é pra igreja, a gente tá pra Deus, assim, a gente tá mostrando pra ele que a gente confia nele. E uma vez postaram bem assim, o que é um pedaço de bolo pra quem deu o bolo todo, sabe? Então o dinheiro que a gente recebe, nós cremos que foi Deus que permitiu que a gente tivesse. Então a gente tá entregando como uma forma de mostrar nossa fidelidade, de agradecimento, sacrifício. E é a gente mostrando que a gente tá sendo fiel, né? Tanto que quando o pessoal fala, eu dizimo toda vez. Aí quando vai aumentando o salário, a pessoa não quer dizimar proporcionalmente.
Então, tipo assim, mas por que esse medo, sabe? A gente, graças a Deus, graças a Deus a gente tem a cabeça no lugar certo e a gente não tem medo, assim, do dinheiro, sabe? Não tem medo de ter dinheiro e não tem medo de não ter também, porque a gente tem a plena confiança de que quem nos sustenta é Deus, não é o dinheiro. E Ele que dá a provisão de tudo. E quando a gente entende o princípio que as finanças vêm dele, o dinheiro é dele, nós só estamos administrando esse dinheiro aqui, a gente consegue, beleza, a gente oferta e dizima, mas o restante de 80, 90 que for, que sobra, por cento que sobrar, continua sendo dele. Então é importante vocês também terem não só uma vida de generosidade, mas também que cada meta que vocês coloquem, financeira e tudo mais, honrem e glorifiquem a Deus. Porque no final das contas é para Ele. A vida de vocês é para Ele. Então o dinheiro que Ele coloca na mão de vocês é para vocês administrarem e viverem de acordo com o que Ele gostaria que vocês vivessem com esse dinheiro. Ser sábio é muito importante, por causa que ele somente possibilita algumas vezes que você ganhe um aumento, que você ganhe mais dinheiro e tudo mais, que Ele saiba que você vai conseguir administrar isso. Você tem maturidade, né? E graças a Deus esse assunto nunca causou atrito entre a gente, não é isso que causa, então vamos entrar agora na parte de briga. A briga. Não foi programado. Não. Eu já tinha imaginado o que eu ia fazer, mas enfim. Na parte de briga, como que é? Gente, tem briga. A gente aprende a brigar brigando, sabe? E é uma fase de amadurecer. No primeiro ano, não se deixe levar pelos comentários negativos, mas também não vá com um conto de fadas ilusório do que não realmente é o casamento, sabe? E a gente tá aprendendo a lidar um com o outro. A gente conheceu o outro, conheceu o que o outro gosta, a cor preferida, a comida preferida, mas em casa a gente aprende outras coisas e a gente se surpreende com coisas positivas, que a gente até poderia falar depois do que a gente se surpreendeu positivamente um com o outro, mas a gente também tem surpresas assim negativas, que é tipo assim, isso não é tão legal. Então, tipo assim, é uma parte que é importante você ter ciência, assim. E agora que, por exemplo, você descobre as coisas ruins, mas agora você casou. E aí? Você não vai separar, entendeu? Então você tem que aprender a brigar. E eu acho que você nem tem que, tipo assim, o objetivo é parar de ser brigas e se virarem discussões apenas. Porque discussões, muitas vezes, você se colocar, já uma dica, pronto, é saber que eu não estou contra a Erika não está contra mim naquela discussão, naquela briga. Eu e ela juntos contra o problema. Nós estamos de um lado, o problema está de outro lado. Na teoria, caraca, isso é incrível, vamos fazer desse jeito. Só que na prática, muitas vezes, a emoção sobe, né? A emoção, você começa a ficar com raiva, você tenta responder de uma forma e você acaba sendo mais grosso. Mais importante é você saber e você se colocar em humildade, até perante Deus, e falar assim, cara, quando eu erro com Deus, como que Ele age comigo? Será que eu tenho que agir, então, assim, com o meu cônjuge? Então, deve ser esse formato que a gente aprende a brigar, a saber que a Erika nunca está contra mim, entendeu? Ela não está contra a nossa casa. Sim. Nós estamos juntos nesse processo. Sim, e isso é uma coisa que é o básico que a gente tem que saber e que a gente está aprendendo ainda, sabe? A gente está falando coisas que a gente tem aprendido, mas nem sempre a gente acerta. A gente tá gravando 3 vídeos de uma vez. Em todos eles tem a gente discutindo. Por quê? Porque a gente tá aprendendo. E tem coisas que vão dar, eu falo faísca, né? Que vai sair faísca. Mas você saber agir da maneira certa, com sabedoria, vai fluir, sabe? Vai ser um pouco mais fácil. E peça a Deus por sabedoria mesmo. Ele tá disposto. Ele não colocou você num casamento e falou assim, se lasquem. Não, Ele está disposto a nos ensinar. Muitas vezes a gente tem que quebrar o nosso orgulho. Muitas vezes a gente tem que alinhar o fruto do Espírito em nós. Tipo assim, Deus me dá o fruto do Espírito, a paciência, a sabedoria, a bondade. E nessa parte das brigas e tudo, a gente tem que aprender a não olhar somente pro nosso eu. A gente tem que pensar no nosso relacionamento, no que é melhor pros dois, assim. Porque quando você briga defendendo só o seu ponto de vista, isso mostra um egoísmo seu e você não tá sendo certo, sabe? Exatamente. Por isso que a comunicação é muito importante, né? Você tem que saber falar assim, eu enxergo dessa forma, eu tô vendo isso daqui desse jeito, eu acho isso. Mas uma coisa importante justamente sobre se comunicar é aprender a se comunicar, porque não importa a intenção que eu quis dizer, o que importa é como que ela recebeu.
Não importa o que a intenção que ela quis dizer, não importa como que eu entendi. Então você tem que saber falar com o seu esposo, com sua esposa, da forma que você sabe que ele vai entender, entendeu? Usar as palavras corretas, usar o tom correto, muitas vezes usar o timing correto. Muitas vezes você vai estar na flor da pele, você quer resolver aquilo agora. Eu falo por mim, por exemplo. Eu gosto muitas vezes de, beleza, tivemos discussões, vamos falar agora, vamos resolver agora, não vamos dormir sem brigar, não vamos dormir brigados, mas eu quero resolver na hora. Muitas vezes a Ellen fala assim, não, preciso de um tempo, porque se eu resolver isso agora, eu vou falar de uma forma que eu não gostaria de responder e tudo mais. Então você tem que entender o timing, isso é uma coisa que eu tô aprendendo, por exemplo, a respeitar o tempo de cada um, falar da forma correta, porque quando você fala da forma correta, você sabe trazer um assunto de uma maneira que você deve trazer, tudo fica mais leve, entendeu? Tudo fica mais suave de você passar por discussões e falar assim, beleza, discordamos aqui. Aprender, você tem que aprender a falar o que você não gosta. Sim. Você não fala o que você não gosta somente brigando, você fala o que você não gosta da maneira certa. Não guarda pra si também. Tipo assim, a dica maior é não guarde pra si esses sentimentos, porque você vai acumulando e uma hora você vai estourar. Mas eu também não quero abrir uma brecha pra vocês, às vezes, principalmente as mulheres, tipo assim, então já que eu tenho que falar, vou falar um bocado. Não, fale também com sabedoria. Se no momento em que você vai falar é o momento em que você tá com raiva, é o momento em que você tá... então espera um pouco e fala no momento certo. Tipo assim, amor, não gostei quando você fez aquilo e tudo, eu me senti assim assado. Tem um livro que eu também vou indicar pra vocês, que é Como Manter o Amor Aceso, a Chama Acesa. Amor aceso. A gente coloca o livro dele aqui. E aí, esse livro é fundamental para a parte de comunicação. É um ótimo livro também de postagem, tudo que a gente tem leitura. E aí, esse livro é muito importante porque ele fala assim, o outro não sabe o que está passando na sua mente. E você não consegue controlar o outro. Então, qual é o seu papel na comunicação? É você comunicar o que você está sentindo por dentro, sabe? Então, tipo assim, eu tô com raiva de algo, mas eu vou falar como que eu me senti quando ele fez aquilo. Eu não vou só brigar. Por quê? Porque talvez ele não saiba como aquilo me afetou, como a forma que ele falou me afetou, ou como a forma que ele não falou me afetou. Então a comunicação, ela é essencial, assim, pra gente ter um ambiente agradável, sabe? Um ambiente, assim, de paz. E a paz, ela não é a ausência de brigas, mas é mesmo quando as coisas estão difíceis, a gente não se desespera, sabe? Sim. A gente não cria um ambiente infernal, assim, aquele clima tenso da em casa mesmo. É horrível esse clima quando a gente briga com o nosso parceiro e fica aquele clima ruim. A gente quer uma casa que tenha paz e tudo. E justamente ter uma casa que glorifique a Deus, né? E sempre foi importante pra gente ter uma família, ter um lar que sirva a Deus, entendeu? A gente sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? O que a gente aprendeu bastante nesse primeiro ano de casamento é colocar a nossa casa, o nosso casamento em primeiro lugar, porque ele é o primeiro ministério, né? Tipo assim, não adianta estar servindo na igreja, fazendo aquilo, e em casa tá tudo estourado, e eu não presto atenção na minha esposa, nunca tô precisando, não tem tempo, por causa que Deus nos chama assim para servir, mas Ele primeiro nos chama para servir a nossa casa, para amar a nossa esposa. Quando a gente vê até as cartas de Paulo, tudo mais, falando do que é necessário para o bispo, para o presbítero e tudo mais, as qualidades que ele fala são justamente a quem administra bem a casa, que produz filhos, que discipula os filhos e tudo mais. É tudo voltado à família. E por isso que é muito importante, por causa da representação do marido e da mulher, é a representação de Jesus e da noiva. Sim. Então a meta sempre tem que ser, cara, como que Jesus se comportaria com a noiva? Sim. Como que a noiva, a igreja, se comporta com Cristo, como que você deveria se comportar com Cristo. Então sempre tem que ser nossa meta, né? Sim, nesse primeiro ano de casamento é importante vocês saberem que vocês vão errar, sim, que não vai ser sempre fácil, que vocês não sabem de tudo. E o Manolo falou da humildade, tudo que a gente tem que ter um com o outro, mas também a gente tem que ter aquela humildade de pedir ajuda. Sim. E é bom vocês terem mentores, discipuladores, pessoas que vão poder acompanhar vocês, sabe? Pessoas que vocês confiam, assim, mais velhas, mais experientes e tudo. Isso é fundamental. Graças a Deus a gente teve os nossos pastores
que a gente podia pedir ajuda no que fosse preciso. A gente saber que tem alguém por nós, mesmo que a gente não ficasse acessando sempre, mas só o sentimento de saber que tem alguém por nós é muito importante, sabe? Esse momento de casamento, de como servir a Deus e tudo, é importante você colocar ele em primeiro lugar, vocês estabelecerem uma forma de como a gente pode glorificar a Deus com o nosso casamento, como que a gente glorifica com tudo. Quando eu tô arrumando a casa, quando o Manolo tá cuidando das nossas finanças, quando a gente tá tendo tempo de qualidade juntos, a gente tá glorificando a Deus. Sim. Não é somente quando a gente ora juntos ou quando a gente faz devocionais juntos, sabe? Mas a gente glorifica a Deus da maneira do ordinário, assim, Isso sabe? foi uma coisa que eu aprendi bastante nesse primeiro ano, é porque eu sempre fui uma pessoa muito sistemática. Tem que ser desse jeito, tem minha rotina, eu primeiro faço isso, aquilo e depois. E uma coisa que eu aprendi também, por exemplo, agora a gente faz devocional um do lado do outro. E eu aprendi que muitas vezes ela vai querer falar uma coisa comigo e no começo eu olhava com uma cara feia, tipo assim, não, agora eu tô aqui. Mas será que eu realmente estava glorificando a Deus nesse momento, entendeu? Tipo assim, é uma coisa de entender que, beleza, eu responder a minha esposa, eu ajudar ela com alguma coisa, eu falo assim, não, rapidão, agora eu vou ter que dar uma parada aqui na leitura, eu vou ter que cortar um pouco mais cedo do que eu gostaria, porque agora eu vou fazer um café da manhã pra gente. Você não está sendo mundano, entendeu? É justamente importante você saber que você também glorifica a Deus servindo a sua esposa, servindo o seu esposo. É justamente ver Deus no ordinário, né? A gente fica falando de muito livro porque a gente gosta bastante de ler e tem o livro Liturgia do Ordinário da Tish Warren, que ele é muito bom sobre você conseguir enxergar Deus nas pequenas coisas do dia. E mais uma vez eu falo, nós temos princípios cristãos porque nós somos cristãos, e uma coisa que é essencial também para sua casa é você frequentar a igreja. Sim. É você, e não somente ir e voltar para casa, mas é você ter comunhão, sabe? Você encontrar pessoas que estão olhando para o mesmo lugar, que estão caminhando para o mesmo lugar, porque é essencial. A gente encontrou, a gente se mudou há pouco tempo, mas por isso que eu falo, mas no Brasil a gente chegou a encontrar casais que estavam olhando para o mesmo lugar, indo para o mesmo lugar. E essa conexão foi essencial, porque a gente teve um gostinho assim, porque foi bem no finalzinho, quase a gente se mudando, um gostinho do que era a verdadeira comunhão, sabe? Do que é estar com pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, pessoas que, assim, que buscam, sabe, aquela uma só coisa, sabe? Pessoas que estão clamando Maranata, mas que também estão fazendo coisas aqui na terra para glorificar a Deus. Então vão pra igreja. A gente falou do ministério e tudo, que às vezes vão estar tão ativo ao ponto de você esquecer da sua casa, mas sim, se envolvam com a igreja, sirvam de uma maneira saudável, dê o seu melhor, trabalhe com excelência, sirva com excelência, mas não abandone o essencial, sabe? O essencial ainda assim não é o casamento, mas é a sua intimidade com Deus, porque muitas vezes a gente tá tão frenético que a gente esquece que a gente tem que ter um momento para parar e ter um momento com Deus. E a gente já viu que quando a gente tem um momento só com Deus, ele, o momento dele, e eu com o meu, a gente sai de lá pessoas melhores, sabe? Se eu passo 3 dias sem fazer devocional, eu já sinto o meu velho homem começando a aparecer e eu falo, não é assim que eu quero ser, tipo assim, essa não sou eu quero, eu tenho que ler mais, eu tenho que jejuar mais. Então, a última dica que eu posso dar para esse vídeo, que a gente pode dar, tenha seu relacionamento com Deus. Quando você tá ligado a Ele, você melhora os âmbitos, você cuida melhor da sua casa, você cuida melhor do seu marido, você cuida melhor de você, do seu casamento, dos seus filhos. Então, é isso. É justamente você se expor à graça de Deus diariamente, né? Você se coloca rendido, humildemente, né? Perante Ele, e Ele vai mudar seu coração, Ele vai moldar da forma que você deve agir. Vai ser nesse momento do secreto que ele vai te mostrar, assim, ó, você não falou corretamente com sua esposa aqui, você fez isso errado. Teve vezes, amor, que por exemplo, quando a gente tem um momento para orar semanalmente juntos, aí a gente tá tendo um momento de oração, a Erika vai falar alguma coisa, aí responde de uma forma, eu respondo de uma forma que eu não gostaria, e nesse momento eu pego assim, o Espírito Santo e falo assim, cara, você não respondeu do jeito que você deveria responder. E é nesse momento de você ser humilde e falar assim, amor, desculpa. Eu sei que pode não ter sido algo feio e tudo mais, mas desculpa porque eu não reagi da forma que eu deveria reagir. Nesse momento que Deus vai te moldando e você reconhecendo, cara, por minha
força, eu não consigo nada. Mas se a minha força humana, eu vou ser um péssimo marido. Eu vou errar com ela todos os dias. Porém, quando Cristo entra e a gente realmente, igual ele falou, se coloca diante dele todos os dias, tem um relacionamento, busca ele, não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é, e apenas isso, ele vai moldando o seu coração para que você se torne mais parecido com Cristo. Porque essa é a meta, a gente se parecer mais parecido com Cristo, e aquele de glória em glória, mas de mais em presença e mais em presença dele constantemente. Com certeza. A gente reconhece que o que a gente aprendeu ainda é muito pouco, a tudo que a gente está preparado para aprender. A gente nem está querendo dar dicas de casamento, a gente quer mais contar mesmo a nossa experiência nesse primeiro ano de casados, que pode ser que ajude vocês que são recém-casados também, mas a gente ama famílias, a gente ama esse assunto, a gente até achou no namoro e tudo que a gente ia querer estar envolvido com jovens e tal, mas a gente viu que na realidade a gente quer estar envolvido nesse assunto de família, é um assunto que a gente tem prazer de falar, de estudar. A gente ama livros de casamento, eu principalmente, de lar e tudo. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa humilde experiência. Os livros que a gente citou aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição o nome e o autor deles para vocês lerem, que esses livros são fundamentais, tanto para o casamento, como para comunicação, como para o seu relacionamento com Deus no ordinário, igual a gente falou. E a gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. E ficamos até a próxima e tchau!